Eu tenho pra mim que se algo que você quer e ignora acaba voltando pra você, é porque é seu. Oi, pode sentar. Seja bem-vindo à sua nova casa. Provavelmente você já teve medo. E talvez o medo de dar errado. Eu sempre sonhei em ser youtuber e já tentei antes disso aqui lá em 2017, mais ou menos. Via intelectual. Eu já tentei ser tiktoker e tenho um leve flerte com o Instagram também, não posso negar. Eu amo me comunicar, tanto ouvir quanto falar. Eu falo bastante. E eu acho que as redes sociais são um meio incrível disso acontecer. Eu acho incrível essa troca entre o influenciador e a pessoa que segue. Eu realmente acho uma coisa muito legal. E além disso, eu também tenho um livro que está sendo escrito e tenho o sonho de publicá-lo. Mas em todos esses sonhos vem aquela maldita dúvida: e se eu fracassar? Eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos planos, eu quero tanto que tudo dê certo, mas e se der errado? E eu conheço alguém que tinha muito medo de dar errado. E antes de te falar quem é, você sabe de quem essa pessoa recebeu a ordem e ficou com medo? Sim, do próprio Deus. Eu tô falando dele, Moisés. E antes de você querer sair do vídeo, calma, eu te chamei aqui pra minha casa pra você conversar comigo e você vai sair. Não, você vai ficar até o final porque isso vai fazer sentido. Lá no capítulo 3 de Êxodo, o Senhor chama Moisés. E eles vão conversando até que no capítulo 4 Moisés fala: ah, Deus, tá bom, você me chamou, mas eu não sou eloquente. Nem depois que o Senhor veio falar comigo. Ou seja, tava colocando a culpa em Deus, gente. Olha que audácia. E aí, não suficiente, ele fala: envia quem hás de enviar, menos a mim. Quantas vezes a gente tenta terceirizar o nosso chamado? Ai, não sou cristão. Primeiro, recomendo que você conheça Jesus, mas eu vou me comunicar com você aqui também. Quantas vezes a gente não terceiriza os nossos sonhos? Por exemplo, ai, eu queria tanto ser atriz, mas deixa pra fulano, ele faz teatro desde novinho. Nossa, eu queria tanto ser bailarina, mas ai, eu não sei se eu vou conseguir subir na ponta algum dia, então deixa pra fulana que já dança há tanto tempo. Por medo de dar errado, por medo de fracassar, a gente terceiriza o que é a nossa responsabilidade, o que é o nosso sonho, o que nós queremos. E sabe por que a gente faz isso? Por causa do medo do fracasso. Mas tá bom, vamos lá. O que é fracasso? O fracasso é o contrário do sucesso. Você concorda comigo? Pra mim, o fracasso é o contrário do sucesso. Mas vamos lá. O que é o sucesso? No livro Vença pelo Poder Emocional, do Eugene Bend, o sucesso está definido da seguinte forma: é um sucesso o homem que se compraz na luta e encontra felicidade ao ir em busca dos seus ideais. Ou seja, para o sucesso acontecer, são precisas 3 coisas: ideais, luta ou ação e satisfação. Se você quer algo, luta por isso e se sente satisfeito com o resultado, você alcançou o sucesso. Por exemplo, um grande magnata com um império de bilhões de dólares, mas que está insatisfeito com tudo o que construiu, é um fracasso, porque ele não teve a realização, a satisfação. Um grande bilionário que queria ter uma família feliz, mas nunca conseguiu nem se casar, é um fracasso. Agora, um artista que pode não ser tão rico assim, mas fica muito satisfeito em ver que os seus poemas são compartilhados e pessoas se inspiram através dele, ele que ficou feliz por isso, é um sucesso. Porque o sucesso não é algo físico que pode ser contabilizado, como dinheiro, como casas, como tijolinhos. O sucesso é um estado mental. Você precisa sentir que é um sucesso para de fato ser. Agora, voltando aqui para a história de Moisés e pulando um pouquinho ela, quando mais pra frente ele decidiu obedecer a Deus, ele foi usado para guiar o povo, ainda que junto do seu irmão Arão, para libertação. O povo de Israel era escravo no Egito e através de Moisés, através do chamado dele, através do cumprir do que ele tinha medo de fazer, eu acho que deu para entender, Deus guiou um povo inteiro para a libertação. Através do posicionamento e da atitude de Moisés, um mar foi aberto para um povo inteiro passar.
há coisas incríveis do outro lado do medo. E foi entendendo isso que eu parei e pensei, tá, eu tenho medo de quê? E se faça essa pergunta e aprenda a se escutar, tá? Não tenha medo da resposta, você tá falando consigo mesmo. Pode se responder sinceramente porque você precisa disso para conseguir prosseguir de forma eficaz na sua própria vida. Vamos lá, 2 opções. Ou você tem medo de que os outros vejam o seu fracasso, ou você tem medo de que você fracasse por si mesmo. Primeiro, se você tem medo por causa dos outros, gente, vamos lá. As pessoas esquecem em, sei lá, no máximo 2 semanas, mas você vai ficar o resto da sua vida se culpando porque você não fez. E como não houve a satisfação, você será um fracasso para si mesmo. Não porque você de fato falhou, mas porque você não tentou. E a sua insatisfação ao não tentar te trouxe para o estado mental de fracasso. Agora, se o medo é de você mesmo, eu não quero me frustrar, eu morro de medo dessa sensação. Vamos lá, você já entendeu que o sucesso é um estado mental, entendeu? Ok, então vamos lá. Você precisa de 3 coisas ideais: luta ou ação e satisfação. Vamos lá, primeiro caso. Você teve a sua ideia, tem o seu sonho, tem o seu plano. Você coloca ele em prática. Você teve sucesso de acordo com o que você considera ser sucesso o seu plano. Por exemplo, ficar milionário, construir uma família feliz, inspirar outras pessoas. Caramba, parabéns, você teve sucesso. Mas vamos supor que você tem os seus planos, faz, mas você não tem o resultado que você queria. Mas, por outro lado, você está satisfeito, porque você não enterrou o seu sonho e você tentou. Parabéns, você também teve sucesso, porque o sucesso precisa de satisfação. Então, independente do resultado específico que tenha dado, se você está satisfeito, você teve sucesso. O medo do fracasso se torna pequenininho quando você percebe que fracassado é quem vive a vida sem se arriscar por medo de falhar. Não tenha medo de falhar, tenha medo de viver a vida toda e morrer sem tentar. Eu sei que assusta a ideia de começar, eu sei que assusta a ideia de fracassar, mas assim, pelo menos pra mim, me assusta ainda mais a ideia de nunca nem tentar. E pior, nunca nem tentar e viver me culpando eternamente por isso. Eu tenho pra mim que se algo que você quer e ignora acaba voltando pra você, é porque é seu. Eu, por exemplo, sempre tentei ter coisas em relação à internet, ou um TikTok, ou um YouTube, alguma coisa, um canal no YouTube no caso, mas eu sempre desistia e sempre volta, mesmo que em momentos diferentes, de formas diferentes, mas sempre volta. Então eu entendo que sim, isso é pra mim. Ai, Bia, mas no meu caso é algo muito absurdo. Tipo, 1 em 1 milhão de pessoas que conseguem. Se organize, guarde dinheiro, tenha sua reserva, se capacite e tente. Dê tudo de si, faça o seu máximo. Se der certo, muito bom, parabéns. E se der errado, pelo menos você tentou. E vai deitar no seu travesseiro tranquilíssimo, sabendo que a minha parte eu fiz. Eu sei que é até meio irônico falar isso, que normalmente a gente fala isso quando não fez muita coisa, mas você vai saber que no seu caso é verdade, realmente a sua parte você fez. E agora eu vou falar especificamente, rapidinho, com você, que recebeu uma direção clara de Deus. Por favor, não questione, não duvide, obedeça. O Deus que deu início à obra é fiel para completá-la. O mesmo Deus que sustentou Moisés e todo o povo de Israel é o Deus que te sustenta. É o Deus que é fiel para te suprir no que você precisar. O Deus que é dono do ouro e da prata é o Deus que financia os seus sonhos, os sonhos que Ele colocou no seu coração. Os milagres de Deus não pararam em Apocalipse. Não é ali que os planos de Deus tiveram fim. Não chegou o último capítulo da Bíblia e tá bom, acabou tudo que tinha que acontecer, já aconteceu. Não, tudo que tinha que estar escrito já está escrito. Mas Deus ainda é o Deus que realiza sonhos e a Bíblia é o manual que você tem para entender que Deus é o Deus que financia, que realiza, que cumpre, que capacita para os sonhos que Ele colocou no seu coração. Eu tive medo, mas eu estou obedecendo. Eu estou aqui.
Por favor, não negue os sonhos que o Senhor colocou no seu coração. Já tá ficando tarde, eu sei que você mora longe, fica um pouquinho complicado para você ir para casa, então eu vou deixar você ir agora. Mas fica atento à nossa próxima conversa se inscrevendo e ativando o sininho. E se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, eu vou ficar muito feliz de ler os seus comentários. Amei conversar com você e até o nosso próximo encontro!